Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Ser dividida em 4 partes. Uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Trata-se de um texto que faz apelo à arte da retórica, à arte do bem dizer, e esse elemento deve ser tido em conta. Portanto, este primeiro elemento introduz a leitura. E aqui está o elemento que depois vai ser desenvolvido na parte seguinte. Interroga, e deve ser acentuado, portanto, este elemento. Interroga os tempos antigos que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Portanto, interroga. E aqui vêm as interrogações. Estamos na presença, na segunda parte, de 4 perguntas retóricas. Quer dizer que quem as faz não está à espera que o ouvinte responda, está à espera que ele responda interiormente como ele pretende que a resposta seja dada. E, portanto, a pergunta deve ser feita dessa maneira. Por exemplo, neste primeiro caso, de um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? E vemos estes elementos hiperbólicos tão prodigiosos, devem ser elementos a ter em conta e a realçar. Ouviu-se porventura palavra semelhante, cá está o elemento semelhante, que induz um elemento hiperbólico, palavra semelhante a esta. Portanto, a interrogação é para induzir em quem ouve a resposta, claro que não. De um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Claro que não. A resposta, não é? Que deve ser induzida. Que o povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver. Cá está o elemento a ser realçado. Nenhum. A resposta. Aqui temos uma pergunta longa, em que temos aqui um elemento central que deve ser destacado pela sua enumeração. Porque, no fundo, esta parte quase que podia ser ligada diretamente a esta. Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Quer dizer que este elemento é como se fosse um parênteses na interrogação. E, portanto, deve ser lido de forma destacada e ritmada, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor. Portanto, ligar esta bem a esta, destacando este elemento central. Depois vamos à terceira parte, em que é dita são ditas as expressões a realçar. Considera hoje e medita em teu coração que fazer uma breve pausa e dar um tom solene. O Senhor é o único Deus. Cá está a afirmação do monoteísmo, da fé no Deus único, no Deus um. No alto dos céus, e aqui neste elemento, no alto dos céus e cá embaixo da terra, pode-se dar um preciosismo, indicando o alto e o baixo. No alto dos céus e cá embaixo, na terra. Distinguir o alto e o baixo na forma como se lê. E depois aqui, salientar como salientamos este elemento anterior, e não há outro.
a reafirmação da fé monoteísta, da fé no Deus de Israel. Portanto, terem atenção bem estes dois elementos, e aqui este pequeno preciosismo, céus e terra. E depois um quarto elemento que decorre desta proclamação de fé, desta profissão de fé de Israel, que é o cumprimento da lei por parte do povo. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para dar bem um sentido de finalidade. Qual é o sentido do cumprimento da lei? Para seres feliz, tu, teus filhos, e tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Portanto, isto é como que a recompensa da profissão de fé em Deus, que é um só Deus, que é o Deus único. Esta leitura não oferece uma dificuldade especial, as frases não são demasiado longas, é preciso dizê-las como elas estão escritas, na maneira como o pensamento se revela, o pensamento de Paulo na Epístola aos Romanos. Uma afirmação dita com clareza, que deve ser lida com clareza: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E depois marcar este elemento central da leitura, esta adversativa. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial. Marcar bem esta adversativa, este mas, pelo qual exclamamos, e destacar de uma forma muito precisa e sublinhada este Abba, Pai. Mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos Abba, Pai. Portanto, pelo qual exclamamos, uma pequena pausa, e dizê-lo com a intensidade que Paulo ele próprio dá à frase. Depois, salientar somos filhos de Deus. O próprio Espírito dá testemunho em união com o nosso Espírito de que, este é o testemunho do Espírito, somos filhos de Deus. Portanto, é como que o corolário desta primeira afirmação é a declaração de que somos filhos de Deus. Quer dizer que é o Espírito em nós que testemunha a nossa filiação divina. E, portanto, decorre depois isto, e se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros com Cristo. Portanto, filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Portanto, as coisas que se engadam, que decorrem umas das outras. Depois, de novo, uma decorrência, digamos assim, se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Portanto, ler esta leitura, que não é muito difícil, mas salientando bem estes aspectos.